Esse vídeo chegou em você por um acaso. Depois que você assistir esse vídeo, eu quero que você sinta raiva, dúvida, certeza, se questione. E a gente cria diversos significados para coisas que o próprio ser humano criou. O ponto principal desse vídeo é que para você encontrar a felicidade, entre aspas, você precisa do senso de produtividade e utilidade. Mas Deus não poderia, de forma alguma, causar uma interferência na nossa vida. Eu realmente me questionei muito se eu deveria gravar esse vídeo, porque tem sentimentos muito íntimos aqui, e sentimento que eu nunca consegui colocar em uma forma linear para que eu conseguisse expressar isso. Mas o ponto principal desse vídeo aqui é sobre a pequenez do ser humano, como nós simplificamos tudo, para que no fundo a gente encontre motivo, razão, talvez. E a gente cria diversos significados para coisas que o próprio ser humano criou. Por exemplo, qual é a forma correta de você ser depois que você morreu, né? Qual é o destino correto? Como qualquer outro animal. Seria você cair no chão, o seu próprio corpo, as bactérias do seu corpo irem comendo ele e ele ser absorvido basicamente pelo chão, né? O ciclo da vida se renovando. Mas não, óbvio que não. Isso na verdade é estranho pra gente. O mais comum é a gente ser enterrado dentro de um caixão, dentro de um local e as pessoas irem visitando. Eu tava editando o vídeo aqui e eu vi que eu não falei o porquê dessa ideia minha. O ser humano ele sempre vai utilizar de simbolismos para reforçar um comportamento ou uma comunidade. A Igreja Católica ela utiliza isso muito bem. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê, mas que no final das contas tudo isso foi criado pelo ser humano. Se a gente for pensar em qualquer coisa, vou esbarrar mais à frente no vídeo sobre Deus, mas se a gente for pensar qualquer coisa acima disso, isso é uma simplificação gigante. É esse o nível de loucura desse vídeo. Se você, eu tô de boa de papo de questionar a vida, já sai desse vídeo. Agora se você quer de fato questionar, fica aí. Esse vídeo esbarrará na ideia do questionamento sobre Deus. Eu não quero entrar nisso. Talvez este livro aqui, Spinoza, Tratado da Emenda do Intelecto, discute isso melhor do que eu. Spinoza era um grande filósofo, mas o que eu quero trazer de Deus aqui é que a gente projeta Deus como um sentimento humano. Deus, por favor, que ilumine minha vida, para que tudo dê certo, para que eu consiga um emprego, para que eu consiga dar certo, ficar rico. Não. Isso não é relacionado à natureza humana. Volta naquela ideia de morrer. Isso são significados que o próprio ser humano vai dando. E por que eu digo isso? Porque a gente se coloca numa situação de importante. Porque imagine só, a minha fé, eu não consigo imaginar que a minha fé de pedir que eu consiga me dar bem na vida seja maior do que a de um pai que está na beira da cama com o filho que está morrendo. E é nesse questionamento que eu quero colocar para mim. E aí eu não quero que você concorde comigo, mas Deus não poderia, de forma alguma, causar uma interferência na nossa vida. Primeiro, porque isso tiraria toda a beleza da própria vida, da experiência humana, mas também de que a gente simplifica Deus a sentimentos humanos de ego, de vaidade, um sentimento humano de amor. O amor que a gente conhece é um amor construído pelo ser humano. E aí quando eu falo isso, você fala, claro que não. Mas se você voltar na história da humanidade, as relações afetivas entre as pessoas foram modificando. Então sim, até a ideia de amor, até o que a gente acredita como amor pode ser diferente. Se você não acredita nisso, basta olhar os diferentes países e como os pais são com os filhos ou as relações amorosas, ou vá mais um pouquinho mais fundo, vá em tribos indígenas. E para que eu tô trazendo isso? Para mostrar que o ser humano, exatamente porque ele gosta de dar significado a tudo, isso acaba atrapalhando a forma com que enxergamos o mundo. Acaba fazendo com que a gente enxergue uma significância achando que a gente é importante. Está 2000 anos depois de Cristo. Os Homo sapiens, que somos nós, que somos esse tipo de ser humano aqui, existe há 200 mil anos. Os nômades lá que começaram há 200 mil anos. A gente está 2000 anos depois de Cristo. E isso traz um sentimento tão ruim pra gente, porque você vai começar a se questionar que talvez tudo seja o acaso. Pois, novamente, se você considera que tudo foi feito por Deus na sua vida, você nasceu onde nasceu porque Deus quis. A gente sempre vai trazer de novo
justificativas para isso, mas qual seria então a pessoa que nasceu na favela, sem mãe, a mãe morreu e num local onde o crime comanda? A gente não pode colocar isso a crédito de um ser. Essa maldade não seria condizente com Deus. E por isso que agora eu quero deixar Deus de lado e colocar que isso acontece na vida. A pessoa, ela nasceu lá. Qual foi a sua escolha de ter nascido onde você nasceu? E quando você começa a se questionar tudo isso, você começa a se colocar numa posição de que, por que isso aconteceu comigo? Não aconteceu com você. Pare de querer colocar significado. Aconteceu como poderia ter acontecido com qualquer um. Isso pode parecer simples e pode parecer até muito difícil de conseguir racionalizar isso. A gente fica esperando que as coisas vão dar certo, seja por uma intervenção divina, ou seja, porque vai acontecer, mas não vai. E eu quero colocar aqui que não vai, não como sentido de que não pode acontecer, mas que como tudo advém deste acaso, você não tem um controle. E às vezes a pessoa, ela passa a vida inteira acreditando em um futuro imaginativo que pode vir a acontecer, que ela acaba esquecendo de viver o que a gente tem. E aí aqui eu não vou nem entrar em o que eu tô querendo falar com isso. Mas no final das contas, a única coisa que a gente pode da nossa vida é buscar conhecimento. E a outra coisa é o nosso corpo. É de fato a nossa casa. Isso se tornou muito clichê, mas cada vez com o passar do tempo, estamos deixando de lado buscar. Não, eu sou da parte do exercício, né? Eu tenho um livro ali, eu sempre falo, não tem como a gente separar a cabeça do corpo. O corpo, ele foi feito para movimentar. A única coisa que nos resta, como eu disse, é explorar o nosso corpo e a nossa mente. O que você quer dizer com explorar o corpo, Gustavo? Vai fazer uma maratona. Ai, Gustavo, mas eu não... O que eu quero falar com vai fazer uma maratona? Já imaginou o potencial que você tem guardado para alguma coisa e você só nunca descobriu porque o seu foco nunca esteve nisso? Talvez você seja um ótimo corredor, ou não. O ponto principal desse vídeo é que para você encontrar a felicidade, entre aspas, você precisa do senso de produtividade e utilidade. E você não vai encontrar produtividade em algo, mas sim no próprio processo. A produtividade é você saber que você pode mais. Então, você só vai conseguir encontrar a felicidade em algo que você gosta, em algo que você de fato às vezes é bom. E a utilidade não se encarregue a cargo de que ou de alguém ou de algo, e sim dê um sentido, uma utilidade à sua própria vida. E aí, quando você começar a entender isso, você vai ver que no fim só nos resta explorarmos o nosso próprio potencial, seja do próprio físico e seja da própria mente. E além disso, a utilidade, ela vai vir acaso para outros ou para algo, e não de algo ou de alguém. Busque apenas o que você pode controlar, que é o seu corpo e a sua mente. O resto, os acasos da vida, sejam as gratificações ou sejam as adventuras da vida, isso não está ao nosso cargo. E todo esse pensamento, ele é tão real e isso é tão verdadeiro que foi por isso que eu criei o DSM, do sofá à medalha, que a ideia é exatamente as únicas coisas que você pode controlar, eu quero te ensinar a controlar lá dentro. Então, o corpo, lá dentro do DSM você vai ter planilhas de treino, aulas com nutricionistas, aulas comigo sobre exercício, saúde. O outro ponto que você pode controlar é a sua mente. Então lá dentro a gente tem aula sobre como melhorar o sono para melhorar a sua memória. A gente tem aula sobre como melhorar a memória. A gente tem aula sobre como melhorar o hábito de leitura com professores convidados. Então lá é de fato a estrutura, o passo a passo para que você consiga modificar os seus hábitos. É isso, não esquece de curtir, se inscrever,